Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu me organizo para estudar atualmente. Eu vou começar dando um contexto para vocês. Nesse vídeo vocês não vão encontrar dicas ultra tecnológicas e utilizando inteligência artificial para otimizar os estudos. Não, eu gosto de estudar de uma maneira mais simples, por assim dizer. Eu uso sim a tecnologia, mas eu tento me afastar um pouco disso para conseguir fortalecer o meu aprendizado. Então, se eu uso a tecnologia é porque ela de alguma forma viabiliza o meu estudo, facilita em certa medida, mas sem tirar a minha autonomia para aprender. Então, eu vou compartilhar com vocês como eu faço atualmente e muito provavelmente teremos várias atualizações desse vídeo, como já tivemos alguns vídeos antes desse, porque eu tô sempre revendo de acordo com o contexto que eu tô na minha vida. E aí eu sempre vou compartilhando com vocês também as novas coisas que eu entendo que são boas para mim e que também podem ser boas para vocês. Então, vamos começar logo com a parte tecnológica, que é o Notion. Eu uso o Notion desde 2018 e eu dei uma parada há um ano atrás, quando eu decidi começar a me afastar um pouco do mundo digital, porque eu entendi que isso estava me afetando muito de maneira negativa. Então, me afastei um pouco, mas observei que na minha vida hoje seria tranquilo usar o Notion para fazer algumas coisas e, inclusive, depois de perceber que o meu caderno estava ficando extremamente lotado muito rapidamente, eu entendi que algumas das minhas anotações precisariam ser feitas em algum aplicativo de organização digital. Poderia ser ou o Google Docs, que eu gosto muito, ou o Notion. Decidi pelo Notion porque eu acho o layout mais intuitivo para o que eu queria fazer. Então, assim, utilizo o Notion para quê? Eu tenho uma página que está escrito caderno, uma página muito simples, né? Não quis fazer nada muito complicado. Tem uma página chamada Caderno, daí eu tenho várias setinhas com os temas de estudo, que no caso são maternidade e educação infantil, formação humana, produtividade e organização, fé e matrimônio. São os temas que eu gosto de estudar, então dentro de cada um desses tópicos eu tenho os livros que eu leio, as aulas que eu assisto, ou algum vídeo que eu assisti no YouTube sobre determinado tema. E aí, entrando nesse tópico, nós temos as anotações de quem escreveu o livro ou de quem passou a aula, né, do professor ou do autor. E aqui, o que tá no Notion não é basicamente nada meu, né, só informação que eu tenho diretamente extraída da fonte. Então, coloco ali, depois de ler um livro, né, eu pego as anotações que eu fiz, eu pego as marcações que eu fiz e coloco no Notion e fica ali para consulta. Eu posso acessar o Notion pelo notebook, pelo iPad ou pelo telefone. Então, se eu precisar sair só com o caderno e o telefone, olha, é quase volume nenhum, né? Eu consigo muito mais praticidade. Eu sou mãe, então assim, a minha bolsa não pode estar lotada de cadernos e livros, porque eu preciso ocupar o espaço de outras coisas também. Então, assim, pra mim, isso viabilizou de maneira absurda o meu estudo, porque o meu caderno já estava ficando lotado, essas informações ficavam no caderno. O caderno estava acabando muito rápido, eu ia ter que começar a andar com mais cadernos e eu não sei onde isso ia parar. Então, precisei analisar a situação e pensar que, sim, o Notion pode ser uma boa possibilidade para essas informações que são grandes, né? Tem muita coisa que eu anoto. E aí, depois de colocar aqui no Notion, quando eu termino um livro, né, quando eu termino um curso, eu imprimo essas anotações e coloco num fichário. Ele fica de arquivo aqui em casa e quando eu quero fazer um estudo direcionado em relação a essas coisas, eu posso pegar o fichário e estudar sem a necessidade de estar usando telas para isso, mas se eu quiser usar também não tem problema nenhum. As informações estão aqui. Eu também costumo ler PDFs no iPad, quando necessário, né? Quando tem muitas páginas, fica difícil para imprimir, porque vai gastar muita folha, vai gastar muita tinta. E aí eu utilizo o GoodNotes para fazer isso, que é um aplicativo de leitura de PDF, dá para fazer anotações com a caneta. Eu uso uma caneta, não é a caneta própria da Apple, é uma caneta da WB, acho que é WB Pencil Pro o nome, vou tentar pegar aqui para vocês. Ela é uma caneta boa, assim, né? Eu acredito que seja uma das melhores do mercado. Ela tem sim falhas, mas pra mim funciona bem, porque eu preciso fazer, né? Essa caneta aqui, ó. Eu já tive a versão normal dela também. A ponta tá até um pouco encardida porque ela fica dentro do meu estojo.
Mas enfim, tem outras pontas também que vem. E eu uso essa caneta para poder fazer anotações nos PDFs, sublinhar, enfim. Quando necessário, né, eu leio livros no iPad, porque eu não tenho dinheiro para comprar todos os livros que eu quero ler. Então, se está em domínio público, eu coloco no iPad e aproveito a minha leitura. Então, eu também posso pegar artigos para ler e colocar aqui, aproveitando o melhor que a tecnologia pode fazer por mim. Porque se eu for ficar dependendo de ter dinheiro para comprar todos os livros que eu quero ler, melhor esperar sentada, né? Porque é complicado. A próxima ferramenta que eu uso para estudar é justamente o meu caderno. Esse caderno aqui é um caderno que funciona para todos os assuntos que eu estudo, então tá tudo aqui. Eu gosto muito de usar um caderno só e um caderno bem pequeno, justamente por conta da praticidade. Ele cabe na minha bolsa, eu coloco algumas canetas que eu gosto de usar, daí pronto, tá tudo aqui. E o que eu coloco nesse caderno? As minhas impressões, as minhas anotações. Então, tudo que eu pego de mais interessante dos livros, aquilo que me despertou algo, me deu inspiração para escrever alguma coisa, eu coloco aqui. Os pontos mais importantes, pontos-chave dos livros, os textos que eu escrevo, eu faço seguido aqui, tá? O rascunho e o texto, para conseguir estruturar melhor o meu raciocínio, sabe? Para ficar uma coisa mais limpa, né? Mas aqui tem de tudo, eu sou livre para escrever aqui o que eu quiser, só que eu faço isso de maneira organizada. Então, assim, vamos começar por esses marcadorzinhos aqui. Eu comprei na Amazon, marcadores tipo de plástico, sabe? E aí, o que eu faço? Quando eu tô estudando algum assunto em específico, eu marco todas as páginas que tem esse assunto, para que eu possa voltar nelas. Ai, meu Deus, barrei na mesa. Para que eu possa voltar nelas com mais facilidade. Então, eu tenho também aqui, para facilitar até eu retornar para essas páginas, eu tenho um índice no começo desse caderno, e aí eu numero todas as páginas. Então, eu coloco aqui, da página 1 à página 3, tal livro. Da página 4, eu escrevi sobre hábito de leituras e estudos. E aí, eu fui colocando aqui esse índice para que, quando eu quiser revisitar algum assunto específico, eu possa ou marcar isso aqui para um estudo atual, ou simplesmente ir na página que eu quero, ver o que eu preciso e pronto, acabou. Então, é um caderno para tudo, mas é um caderno para tudo organizado. E eu gosto muito, eu sou muito apegada a esse caderno, ele tá quase acabando. Mas já comprei outro, já tá tudo esquematizado. E aí, é basicamente isso que eu faço aqui, sabe? Eu coloco as minhas anotações, tem algumas anotações mais bonitas, tem algumas anotações que estão indo de qualquer jeito, mas, num geral, assim, eu gosto de ver um caderno visualmente bonito, né? Ó, por exemplo, essa anotação aqui. Não me importo de errar, tem corretivo, acontece, mas, assim, esteticamente bonito, sabe? Por mais que seja um raciocínio sendo construído, uma letra clara, né? Uma letra nítida, ela ajuda a gente a compreender mesmo aquilo que tá escrito. Então, assim, gosto muito disso. Inclusive, tenho um e-book sobre treino de caligrafia, se vocês tiverem interesse de comprar. O link tá aqui na descrição, é bem baratinho, tá? Um preço super simbólico. Então, vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em melhorar a caligrafia. É realmente uma coisa que eu amo e treino há anos. Algo que realmente, assim, é como se fosse um hobby, né? Mas faz parte também do amor que eu tenho pelo estudo. Então, fica tudo ali, tudo em casa, sabe? É algo que eu gosto muito. E aí nós temos também as anotações que eu faço nos livros. E aí são essas anotações dos livros que vão pro Notion e para esse caderno. Aquilo que é mais geral, que não tem as minhas impressões, vai pro Notion. Aquilo que é meu, ou seja, as anotações que eu faço na lateral dos livros, por exemplo, ou alguma marcação que eu falei, meu Deus, isso aqui é muito importante. Até sublinhei de marca-texto, porque geralmente eu sublinho de lápis. Isso vai para o caderno, então tem essa divisão. E aí, nos livros eu faço as anotações. Eu sublinho, né, de lápis. Dá pra ver? Será? Eu sublinho com lápis e aí faço... Deixa eu ver se eu acho algumas anotações. Se eu quase não anotei. Vou pegar outro livro pra ver se tem alguma anotação aqui. Com a minha letra. Nossa! Ó. Então, assim, eu geralmente pego o texto que eu referenciei com essa anotação e a anotação.
porque é isso que geralmente me leva para algum lugar, sabe? Algum insight, alguma reflexão. Então, eu faço basicamente isso. A mesma coisa acontece com o Kindle, só que eu não tenho como escrever bem as minhas impressões, né? Até tem aquela anotação, mas no geral eu costumo só marcar mesmo. E é basicamente isso. As anotações que eu faço nos livros ou vão pro caderno ou vão pro Notion. Sobre esse caderno aqui que eu estou usando para me auxiliar a conversar com vocês, esse é o meu planner / bullet journal. Eu não usava isso até pouco tempo atrás, eu usava só um caderno de bolso para me organizar. Hoje em dia esse caderno de bolso serve para desentulhar minha mente e é ali que realmente, meu Deus do céu, a bagunça vai embora. Quando eu preciso, sabe? Quando a gente tá com a cabeça toda bagunçada, cheia de coisa, a gente coloca tudo ali e aí as coisas vão se desenrolando. Meu Deus, que sensação maravilhosa. Mas eu tenho agora esse caderno para me organizar e eu uso como um planner, né? Eu faço o meu planner manualmente. E eu também coloco algumas coisas para me auxiliar nos estudos. Então eu tenho aqui controle de páginas lidas, controle de aulas assistidas, organização quando eu quero ler tal livro em determinado tempo, né, em determinado período. Então eu vou e divido as páginas e faço o que é necessário para conseguir alcançar, né, terminar aquela leitura no tempo que eu preciso terminar. Também tenho os temas que eu estudo, né, organizados assim, minhas metas de estudo. Então, fica geralmente esse planner aqui, esse bullet journal, enfim, para organizar mesmo, né, como se fosse o background, os fundos do estudo. Tudo está sendo esquematizado por aqui e aí eu coloco em prática nas outras ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ajudar vocês de alguma forma. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.